Olá, como vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez nessa grande parceira do Agora Elas, que é a única agência de marketing, que eu quero agradecer demais por mais esse episódio com essa parceria linda. E hoje nós estamos aqui recebendo uma convidada muito linda e que, além de linda, nós vamos falar de muitas coisas interessantes e vamos fazer fofoquinhas de mulheres. Adoro. Amanda, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada por estar aqui para dividir um pouquinho de você, da sua história de vida conosco. Eu que agradeço o convite, fiquei muito realizada. Estou ansiosa para conversar com todo mundo, com a sua audiência. Graças. É um prazer esse bate-papo aqui. Espero poder acrescentar um pouquinho para quem está ouvindo. Com certeza vai. Nós vamos falar de assuntos de mulheres. Hoje, sabe o quê? Esse é um dos episódios primeiros que eu escrevi lá quando eu pensei num podcast. Eu pensei muito em intimidade, intimidades de mulheres. Por quê? Tem assuntos, porque a gente fala aqui muito de vida, mas fala de vida de forma geral, obviamente, que sobre assuntos da vida, sobre assuntos específicos de vida da mulher, tudo sobre a ótica e a experiência das mulheres que vêm aqui, mas hoje nós vamos falar de intimidade das mulheres. Ai, que responsa! Sabe aquela fofoquinha com uma amiga? Vocês e nós aqui, é desse jeito. Não temos essa coisa do viés do mimimi, da bandeira, do somos vítimas porque somos mulheres. E nem somos super-heroínas porque somos mulheres, somos seres humanos. E isso nos faz passar por algumas coisas que tanto são engraçadas, quanto difíceis, quanto especiais, porque só acontecem com as mulheres. E aí, eu queria falar um pouquinho, que essa é a parte que eu acho chata, que é a da pressão social que a mulher sofre para estar, por exemplo, bonita. É uma pressão social que o homem não vive. Você acha que... Como é que você acha? Como é que você vê isso? Você acha que o homem é pressionado para estar bonito? Não mesmo, não mesmo. Concordo muito. Acho que nós, mulheres, a gente planeja tanta coisa, né? Eu fico pensando assim, que passa um filme na minha cabeça. Mas, por exemplo, eu, né? Me cobro muito. Então, trabalho com mulheres, às vezes levanto sem nenhum pingo de disposição, né? Pra ficar bonita, pra me arrumar e tal. Principalmente os dias mais difíceis, os dias que a gente não dorme bem, o dia que a gente acorda mais cansada. Mas são os dias que mentalmente eu falo, eu preciso estar bonita, é o meu cartão de visita. Olha quanto isso tá dentro da gente, né? Exatamente. É uma educação, assim, não sei. Será de onde? Eu fico pensando aqui agora. Será que eu cresci assim? Porque minha mãe não é nem um pouco vaidosa. Mas é assim... É da cultura mesmo. Essa coisa de que a mulher que não se arruma, ela é desleixada. Começa Mas você por sabe aí. que isso eu acho um pouco dos latinos? Porque quando a gente conhece outras culturas assim, não tem um valor tão grande quanto os brasileiros. A superprodução, como é aqui e em alguns outros lugares específicos, não mesmo. Esse primeiro olhar, essa primeira imagem, esse tratar bem pela imagem, né? Eu acho que é muito nosso isso. É ok, em alguns momentos, né? Válido, valorizo a beleza, a gente ama o belo, mas em outros tem muitos valores mais importantes, né? Aproveitando, eu comi bola aqui no começo e não te perguntei, vamos falar um pouquinho dos valores ou de algo que diz quem é a Amanda. Vai, fala umas 2, 3 coisas pra gente sobre quem é você. Quem sou eu? Eu sou a amiga super sincera, que é difícil, né, gente? Mas é aquela... As minhas amigas falam, se você quiser saber a verdade, pergunta pra Amanda, mas esteja preparada. Mas eu acho que a maturidade me trouxe um pouco desse cuidado no falar. Então eu sou muito sincera
e muito disponível. Apesar de trabalhar muito, se eu vejo que alguém dos meus, né, dos próximos, da minha família, dos meus amigos, está precisando, que eu posso estar disponível, eu amo cuidar. Então eu gosto de falar essas duas coisas da Amanda. Que legal. E isso, o cuidado, ele é muito feminino também. A gente é ensinada a fazer, vai. Você sempre vê uma menininha pequenininha com a bonequinha lá no colinho, né? Muito. No colinho, no peitinho, o brinquedo, a vassourinha, o tanque, a pia, Essa essas foi a coisas. educação que eu tive. Mas eu acho Saiba que cuidar de sua nós, casa. Saiba até cuidar pra da sua mandar casa. tem que saber fazer. Exato. Exato. Isso. Mas engraçado, ao mesmo tempo, a minha avó, né? Mãe da minha mãe teve muito isso do trabalho. Então ela sempre falou: trabalhe, tenha o seu, mas não deixe a sua casa. A mulher é o coração da casa, né? O homem é a cabeça, a mulher é o coração. É o alicerce, a grande coluna, exato. né? É isso mesmo. E assim, tem essa pressão pela beleza, pela performance, por tudo. Assim, por exemplo, eu tô numa crise com esse meu cabelo, porque meu cabelo, ele é tonhonhon, ele é anelado. Mas agora ele resolveu que ele quer ser crespo, ele não quer ser anelado mais. Aí mudou de textura, por quê? Hormônios, né? Eu tô virando uma outra fase agora. E aí tem essa coisa de... Gente, eu assisti um episódio esses dias pra trás que eu tava mais descabelada do que sempre. Aí eu fui tentar consertar, o negócio ficou mais esquisito. E não tem jeito, não acerta, parece. E sempre tem essa coisa do, nossa, desarrumada, né? Desarrumada. E aí você falou que engraçado, minha mãe não é vaidosa. Eu não sou vaidosa. E as minhas duas filhas são. Olha! Super. A Minhas gente duas nasce, irmãs, né? E minhas duas filhas. E eu não. Então elas te arrumam. Não arrumam nada, elas me criticam. Principalmente a mais velha, ela olha, desde pequenininha ela falava, vai sair assim? Tadinha, o cabelinho tão bagunçadinho da mamãe. Ficou touca, assim. Não. Tristeza. Não, gente. E aí, tem outras coisas, tem isso. Aí tem essa coisa, assim, falando de coisas que só as mulheres passam. Não é verdade, porque tem as viradas hormonais masculinas também, a gente sabe disso, né? Mas nós temos muitas ao longo da vida e elas são muito perceptíveis, né? A coisa da puberdade, né? Da primeira vez que a gente menstrua, muda tudo, né? Você muda fisicamente, mas você meio que enlouquece um pouco. Como você passou por isso, assim? Eu sempre fui muito expressiva. Então, eu acho que a minha adolescência foi bem característica, assim. Nunca fui revoltada, mas os humores, respondona, como meus pais falavam, né? Respostinha na ponta da língua. E na escola, assim, eu sempre fui muito dedicada na aprendizagem. E aí, nesse momento, assim, da adolescência, foi mais difícil ainda, eu acredito, porque eu queria ao mesmo tempo que aproveitar o máximo, eu tinha que estudar muito, porque eu sempre tive que estudar muito para ter bons resultados, nunca tive facilidade de aprendizagem. Então foi uma adolescência bem característica, assim, essa dúvida, essa tristeza, essa revolta. Seu cabelo ficou ruim? Você teve espinha? Muita espinha, e a minha pele morena, então sempre muito manchada, e eu muito vaidosa. Pedia muito pra minha mãe, olha minha pele, mãe, não sei o que, vamos fazer o tratamento, mãe. Aí descobri com amigas o que era Roacutan. E eu, mãe, vamos fazer. Tá louca? Nunca! E eu pra mãe da minha amiga, tia, vamos lá conversar com a minha mãe. Ela tem que fazer isso. E a minha amiga um pouco mais velha, né? Enfim, tudo sempre muito conversado. Lá em casa sempre foi tudo muito conversado. Isso é super importante, Muito. né? Minha mãe bancou muito essas minhas coisas, assim, da transição do meu cabelo, que foi foi muito ruim mesmo, assim, ficou terrível. E aí, quando chegou a depilação a laser, gente, jurássica. Muito, muito antiga, mas era um negócio que queimava, que dava bolha. E assim, pegava, eu fiz na virilha, quadriculava, assim, eram
minúsculos quadradinhos e vinha uma pontinha super fina e fazia tss, 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 queimava um por um e ficava um monte de bolinhas, sabe? Bolinha de água. Meu Deus. Sim. Por quê? Porque é branca demais, porque manchava tudo, porque não sei o que, não sei o que, porque pele encravado, porque não sei o que, não sei o que. E essas coisas, tudo porque a gente quer ficar bonita, porque a gente tem que estar bonita, porque não pode estar errado, porque não pode, não pode. Porque quem serei eu se eu for feia? E existe uma crueldade nas crianças maiores, mas sobretudo nos adolescentes, né? Com quem passa pela fase do patinho feio mais feinho que a maioria. Muito, muito. A minha fase, assim, por exemplo, eu sempre fui a mais morena da minha casa. Uhum. Os meus pais não são morenos. O meu irmão é bem mais claro que eu. Ele disse, né? Mas lá na minha adolescência, todo mundo falava, Amanda Morena. Tinha várias Amandas na sala, Amanda Moreninha, eu odiava. É. Eu odiava. E já odiava em casa e ainda eu levei isso pra escola. Hoje eu amo. Uhum. Mas tinha muitas coisas. Tipo, o meu corpo sempre foi muito desenvolvido. Uhum. Enquanto na adolescência, e eu também não gostava. É tão engraçado isso, né? E as magrelinhas querendo ter o corpo desenvolvido. Exatamente. Nossa, por exemplo, eu ficava muito tempo da aula sem ir ao banheiro, porque se eu levantasse, eu sabia que todo mundo ia olhar, porque minha bunda sempre foi enorme, chamava atenção, e todo mundo, seu corpo é lindo. E eu, Eu era formiga atômica, porque eu era baixinha, e aí tinha uma que era a girafa, tinha outra que era o pescoço do não sei o quê, tinha outra que, gente, que era terrível, e tinha uma gracinha na minha sala, gente, segundo, terceiro ano do ensino médio. Se a menina levantasse para ir ao banheiro, os caras faziam ou um assovio de fio-fio, não sei assoviar, gente. E aí, ou faziam assim, aquele barulhinho de um assovio também comprido, assim, bum! No final, como se estivesse caindo uma bomba. tipo Quem canhão. é que queria saber qual era o som que ia acontecer pra gente, assim, fazia xixi na roupa. Ai, gente, Fazia. cruel. Mas não levantava nem a pau. Eu não levantava nunca. Eu era dessas também. E muitos apelidos, né? Muito. Raimunda, Fraldinha Pampers. Sério. Inúmeros, esses que eu lembro agora. E é engraçado, porque assim, tem algumas coisas que vocês, mulheres, vão se identificar muito. E a cada fase eu vou falar disso, porque vocês vão entender onde é que eu tô querendo chegar. Nós estamos falando de criança pequena e aí fica adolescente. Aí tem aquela calcinha que parece coadorzinho de café, que menininha usa, né? Logo depois da fraldinha ali, que normalmente é grandinha, que é tremeio sem formatinho, cheio de bichinho, não sei o quê. E aí depois você chega na adolescência, você quer usar um negócio bonitinho, seu corpinho tá ficando melhorzinho, mesmo que ninguém vá ver. Nós não estamos falando de vida sexual, nada nesse sentido. Aí menstrua, e a gente começa a passar pelas questões eu tenho a calcinha do dia a dia, a calcinha de menstruar, não é? É aquela que aguenta o tranco, que não pode vazar, que tem que apertar, que tem que segurar o negócio, que a aba prende, que não sei o quê, que não desgruda a bendita da aba, do absorvente. Gente, é só mulher que passa por isso. Né? É tão individual, é difícil ensinar isso, porque é o seu corpo, cada um tem sua curva, né? Você tem que aprender na raça. Até você aprender, já vazou 1000 vezes. Já passou vergonha. E o bendito do peitinho crescendo, você não sabe se você quer pôr um sutiãzinho bonitinho, mas ele é rendado, o peitinho tá nem lá, nem cá. Só tem aquela coisinha, você é desesperado, não sabe se vai crescer, tá desproporcional, tá não sei o quê. Gente, morro de dó. Morro de dó. E aí, essa coisa assim, o que eu penso? A roupa íntima, ela acompanha a gente tanto nessa coisa de fase a fase, né? E aí tem isso. Aí depois o corpo informou. Qual que é meu corpo? Meu corpo é esse. O que me valoriza? O que eu gosto? O que eu não gosto? Beleza. Maravilha. E aí passa, vem tempo, né? E aí, quer ver? Vou falar de outra fase. Porque vida adulta é de gosto, né? E é de assim, vou mostrar ou vou esconder. Mas tem uma parte da vida da mulher que eu adoro. Qual? É indecente a gente sair sem calcinha e sem sutiã, não é? Por favor. Por favor, que absurdo! Mas é um pecado parecer que você tá usando. Você tem que usar sem parecer que você usa, porque
é quase tão pecado quanto. Verdade. Gente, é uma escravidão Uhum. que as mulheres impõem às mulheres. Uhum. Quando que você aceita, né? Qual Quando que é que o vai meu... estar bom? Qual é o problema? Gente, todo mundo usa. Então, assim, beleza, marcou uma beiradinha, apareceu uma alcinha, tudo bem, eu fico aqui o tempo inteiro fazendo assim, nanã, e aí a gente fica naquela agonia, naquela escravidão de ter que preocupar com isso, Uhum. sabe? É aquela coisa de você ter que ser produtiva no trabalho, de você... Vai, você vai estudar, você falou, né? Uhum. Estudou pra caramba e tal, e dedicada. Uhum. E aí você foi se formar, e aí você tem uma carreira, mas não tem nenhum dia que você não tem que preocupar se hoje eu tenho que usar aquelas 2 alças que pega daqui até aqui, se hoje o sutiã tomara que caia, ou se ele tem que ser nadador, ou se tem que ser aquele que cruza as 2 alcinhas, mas não pode aparecer na roupa. Uhum. Eu vou para uma entrevista de emprego, eu visto uma camisa branca, mas eu não posso pôr um sutiã branco, porque senão fica marcando demais. Eu tenho que pôr um bege. Ai, o bege, não sei. Se ficar aparecendo bege, vai parecer que eu sou muito broxante, muito conservadora. Todo esse rolê. É engraçado, né? Uhum. E a vida da gente é permeada por coisas que só as mulheres passam. Dificilmente alguém chega para um homem, numa idade média, e pergunta para ele, você vai casar não, cara? Não é? Sim. E aí vira pra mulher e fala, você não vai casar? E aí, se você namora, você vai casar, ótimo. E filho, você vai ter quando? Né? E aí vem outra onda. E aí na onda do puerpério, que aí é enlouquecimento mesmo. Aí o enlouquecimento, o grande enlouquecimento hormonal que eu já passei na vida. Sério? É. E aí você não se sente às vezes mais bonita, desejável. Eu quero me esconder. O que te faria querer se esconder? Você acha? Eu acho que em primeiro lugar é não reconhecer os meus valores, assim, tipo, ultrapassar algum deles, precisar não me identificar internamente com os meus valores. E depois, eu acho que, como eu sou muito vaidosa, né, não me reconhecer no espelho. Isso eu acho tão difícil. Ter uma vida, isso, assim, porque nós estamos falando um pouco de corpo hoje, mas não. Os principais valores são esses. São os valores que a gente tem mesmo como ser humano, como indivíduo. Né? E não se reconhecer em você mesma é uma coisa terrível. É uma coisa terrível. Aí, volta na calcinha e no sutiã da mãe parida. Que tem que segurar a banha que tá caindo aqui, porque o corpo, ele não volta. O bebê saiu. A barriga ficou a ponto de, se você sai sozinha sem o bebê pra ele ir na esquina, alguém olha e fala, vai nascer quando? Você fala, já nasceu. Ai, A meu pessoa Deus. quer morrer, você quer morrer também. E é aquela luta pra voltar para um corpo que às vezes não é mais o seu. Porque por mais que você trabalhe esse corpo, ele alterou. A sua vida A toda, forma. né? A forma, ela não volta. Ela não volta. E assim, você como uma empresária, você como uma mulher que lidera outras mulheres, o que você sente, assim, com esses altos e baixos na vida pessoal das suas mulheres, das mulheres da sua empresa? Quanto que isso impacta internamente? É perceptível? Ou você acha que a mulher segura a onda mais do que o homem? Como é que você acha que funciona isso? Como é que é a sua percepção no seu local de trabalho? Olha, tanto no meu local de trabalho, quanto assim, as minhas clientes mais chegadas, eu acho as mulheres muito raçudas. Eu amo ser mulher. Eu gosto muito, eu tenho muito orgulho, assim, todo mundo que eu converso, a parte da minha galera, assim, que trabalha comigo no dia a dia, cada história, que aí eu cheguei, e aí, tudo bem? Como foi o final de semana? Algumas sim, outras não, se uma tá mais ou menos, eu falo, e aí? É cada problema imenso, que você fala, meu Deus, obrigada pelos meus, que probleminhas. Eu vi a Isabela falando aqui, né, do probleminha. Isso, É muito aquilo. Segura a barra, que se fosse um homem que tivesse que lidar, assim, com
Claro que tem homens muito fortes e tal, mas Uhum. eu sou muito feliz com as mulheres que eu convivo, assim. Elas me dão muita força, muita. E a mulher entrega muito no local de trabalho, né? Uhum. Assim, entrega produtividade, Uhum. entrega dedicação, Uhum. né? Qualidade no trabalho e atenção aos detalhes, normalmente, né? Concentração, cuidado nos mínimos detalhes. Com relação ao atendimento a cliente. Tudo isso que você falou, essa conversa aqui, Uhum. tem que ser rápida, tem que ser no tete a tete. Você tem que sacar como que a mulher tá. Porque muitas vezes é difícil mostrar essa vulnerabilidade. Exatamente. Para uma vendedora que você não conhece, num atendimento que você não tem tanta intimidade. Uhum. Pelo jeito de falar ou pela postura aqui física, a gente já saca, já vai levando direcionando para outro tipo. Muitas vezes tá acompanhada do marido, da mãe, não quer abrir ali naquela situação. É descobrir mesmo esse baú. Essa coisa muito feminina de ler o outro, né? De ler a outra pessoa, de entender se essa pessoa que gosta que conversa muito ou que conversa pouco, né? E ir na tocada da outra pessoa. Respeitando os limites. Exatamente. Sabendo até onde pode ir. E isso para treinar, para mostrar esse feeling, muitas lideradas, né? Tem que vir mais ou menos prontas. Uhum. E outras aprendem ao longo de passar carão, constrangimento, né? Que isso acontece muito. Aí, como eu falei, da pessoa que chega e pergunta um negócio que, assim, forma. a gente tem que aprender que tem coisas que não se pergunta, né? E, assim, todo mundo já deu umas ratas feias dessas na vida, eu dei inúmeras, dezenas. E aí tem essa coisa, assim, que a gente percebe que essa mulher que você citou, ela guarda o problemão dela no bolso e fala, agora não é hora disso, né? Exatamente. Ou espera, assim, o máximo. Quando vem, por exemplo, a gente tá participando de um treinamento e a minha colaboradora, eu não vou poder assistir. Aí eu falei, claro, o que aconteceu, né? Ela passou por uma fase legal nos últimos dias. Falei, você ainda tá cansada e tal? Ela, não, tô internada. Aí eu falei, claro que não, vai cuidar de você, depois eu te passo. Aproveita, mas é um nível de responsabilidade, assim, de entrega admirável. Teve uma mulher que trabalhou na nossa empresa por muitos anos. Era uma mulher, assim, meia idade. E nós demoramos muito para entender, para descobrir, na verdade, não foi entender. Descobrir que ela estava fazendo um tratamento de câncer. Ela fazia radioterapia trabalhar, sem contar para ninguém. Gente. São, assim, do nível de, poxa, de autocontrole, assim. E como ela chefiava a maior equipe do lugar. Muita responsabilidade. Muita competência. Com muita competência. E aí você vê que às vezes uma mulher, ela vai lá, se você entrar no vestiário na hora do intervalo, às vezes ela tá lá com o sutiãzinho de amamentação dela aberto, tirando leite na bombinha, porque deixou o bebê em casa, né? Às vezes ela passou por uma mastectomia e tá disfarçando com uma coisinha dentro. Ser mulher é muito massa mesmo, eu acho. Eu acho mesmo. É uma constante busca, não nos perder de nós mesmas. Eu vejo muito isso no meu dia a dia. E da sua mãe, fala um pouquinho da sua mãe pra gente. Como é que é a sua mãe? As coisas que você aprendeu com ela, assim, algumas coisas, claro. Aprendeu só quase tudo, né? Mas assim, as grandes lições, vai. Como é que é a sua mãe pra você, assim? Como é que você enxerga? A minha mãe é uma rocha inabalável com um coração enorme, assim, como se fosse um pouco disso. Ela segura a barra da nossa família inteira. Claro, muito junto com meu pai, nós somos todos um time, a gente fala, né, lá em casa, um time muito unido, mas ela sempre foi o nosso esteio, assim, nosso alicerce, como você falou. Então ela cuida de todos, eu acho que o meu cuidar veio muito disso. Cuida da família, cuida dos meus avós, me entrega com todos os sobrinhos
E a empresa, então, muitas vezes, eu tenho que falar, isso aqui não é uma ONG, tá? Cadê a fulana? Ah, ela não pôde vir porque não sei o que. Mãe, não. Não. Isso é da virada de geração, normalmente, dentro das empresas familiares. Mas, ao mesmo tempo, ela é muito firme. Uhum. Então, essa liderança de garra, de trabalho, de querer mudar o rumo da nossa vida financeira, da nossa empresa, da nossa família. E ela ainda encontrou no caminho, né? Meu pai e eles juntos romperam. Assim, Os dois fundaram a empresa. Os dois, Uhum. Mudou o nosso destino mesmo. E ela era uma mãe brava? Muito. Rígida, limites? Professora, limites totais, sabia de tudo, ligava cada passo. E tudo muito dividido, extremamente organizado. Uhum. Tudo. Todos os processos. Por exemplo, seu pai vai te buscar essa hora, por que você não esteve aqui até essa hora? Mas se seu pai estava lá, você vai, cadê? Deixa eu ligar pra mãe? Ninguém liga pra mãe mais. Uhum. Tipo, no ensino médio. Você não é todo mundo. Uhum. Eu vou ligar sim. Ah, viagem, não vai viajar, não tá na idade de viajar. Não. Ah, você não confia em mim? Não. Nunca teve, assim. Nem falava aquela coisinha assim, não, em você não. eu confio nos outros. Nada de empoderamento de criança. Não tinha isso. Não, você não vai, você não é nada. Não. Era bem real. Nada de disciplina positiva. Muito fã da mãe raiz. Total. Raiz. Muito fã da mãe raiz. Eu acho que é isso que falta no mundo, sabia? A coisa começou a dar errado, da mãe raiz começou a entrar em extinção. A mãe culpada virou a mãe Nutella e o trem ficou feio na sociedade, assim. Tem uma história super engraçada na nossa família. Eu nunca contei essa história, né? Nem profissionalmente. Como eu era muito custosa, e minha mãe foi me levar no pediatra, que eu já tava grande, tá? Mas foi me levar por um motivo de saúde. E aí, o pediatra falou, né? Não, então vamos avaliar e tal. Minha mãe, meu pai e eu. Aí, como trabalhavam muito, você arruma, fica pronta. E assim eu fiz. Chegou no médico, vamos avaliar e tal. Pode tirar a roupinha dela. Na hora que minha mãe tirou, eu tava com uma calcinha minúscula. Tipo, não era pra minha idade. Gente, eu lembro até hoje do rosto, do olhar da minha mãe. Que ela olhou assim. Aí o médico, eu acho que ele sacou, o médico. Acontece, não, a gente vai, não sei o que, minha mãe. Não precisa avaliar ela mais, não. Ela tá ótima, ela vai sarar. Aí o médico, não, a gente vai mostrar a conduta. E eu, não. Foi assim, safanão até chegar na minha casa. Vai sarar no tapa. Exatamente. Como que você faz isso? Mãe, era do Mickey. Eu queria te pedir tanto uma calcinha do Mickey. Mas tinha que ser essa. Não podia ter pego outra. Mas foi a única que eu vi. Gente, é esse mesmo tipo de mãe. E eu lembro da minha, que fazia esse tipo de coisa, assim, que ó, deixa eu ver, vira, fianta, não sei o quê. Eram as mesmas que falavam coisas do tipo, vai sair na rua, pelo amor de Deus, não sai de calcinha furada, não. Esmulambada, não. Que você cair na rua, já viu? Se aquele negócio for atropelado, você vai pro hospital passar vergonha com o negócio mulambento, não sei o quê. Não é? É tão engraçado como é que era uma geração assim tão preocupada também com a opinião dos outros. Muito. Com relação a ordem. Em todos os níveis, né? Mas, nossa, sinto falta. Sinto falta, tá? O negócio tá diferente. E aí, bom, vou falar de outra virada de fase, vai. Vou falar do meu período de vida, assim. Climatério. Eu sou uma senhora. Olha, então, eu sou uma senhora real. E aí, vem mais aquele monte de coisa, sabe? E todo dia, quando você passa dos 40, todo dia dói algo. Graças a Deus. O dia que não doeu é porque a gente morreu e não percebeu, parece. Então, assim, todo dia tem um trenzinho. Coisinhas pequenas. E eu achei interessante, estava conversando hoje com uma pessoa e falando disso. Assim, uma pessoa falou assim, ai, que tava doendo isso, aquilo. Aí eu peguei e falei assim, olha, tem um monte de coisa, eu só não falo. Porque a gente aprende a lidar e não fala mesmo. E quando fala, parece que a gente tem medo de incomodar. Não é? Isso que eu te perguntei dos impactos da vida pessoal das mulheres que trabalham com você, para tentar entender, porque eu imagino que na sua empresa a gente vai chegar nisso um pouquinho mais para frente, mas
Eu imagino que você tem mais mulheres. Só mulheres. Só mulheres. Uhum. Tá. E aí, assim, essa coisa de, ai, o filho tá doente, se falta muito, se falta pouco, se a pessoa segura a onda, se ela chora, se elas brigam muito no trabalho, sabe, assim? Uhum. Porque tem essa coisa de fulana não é minha amiga, fulana não quer ser minha amiga, tem a fofoca da outra, e tem o julgamento, aí tem não sei o quê. Eu acho mais difícil de lidar com isso, assim. Muito. Tem que ter um jogo de cintura imenso. Ainda mais eu, que sou zero paciência. Isso que eu ia perguntar, se você tem paciência. Zero paciência. Então, na contratação, eu já falo, eu não tenho paciência. Aqui, eu não aceito briga. Então, se você brigar, eu vou colocar pra abraçar e vai ter que fazer as pazes. E aí, se eu chego, e claro que acontece, é lógico, acontece, e acontece muito, assim. Aham. Mas se eu chego e sinto, eu falo, gente, o que tá acontecendo? Vamos resolver? Ah, é fulano, não sei o quê. Vamos lá conversar? Pede desculpa, eu não vou pedir. E aí, você lida com vários. Mas você faz várias assim, igual personalidades. criança, pede desculpa? Não, eu falo, você não acha que você tem que pedir desculpa? Eu escuto os Adorei. dois lados, né? Ah. E eu falo, você não acha que você tem. Você acha que você tava certo na atitude? Acho. Mediação mesmo, assim, na alta. Uhum. Acho, eu sério? Aí, sei lá, mostro lá, não sei o quê, tento convencer, tento mostrar. Eu acho que você tem que pedir desculpa. Uhum. Eu não vou pedir. Não vou pedir. E eu, tá bom, então você não vai pedir, mas a gente vai ter que conversar. Todos nós. Eu vou colocar nós três aqui, e aí? Aí, assim, eu faço, sei lá. Eu aprendi isso com os meus pais. Às vezes dá certo, às vezes não. Aham. Às vezes elas tentam se matar e Não eu fico precisou lá. nunca pôr alguém pra abraçar. Não. Ah, tô zoando. Mas se gente. precisar, eu coloco. Eu tô de brincadeira. Mas assim, é impressão minha, vai. A faixa etária ali é mais misturada ou você tem mulheres mais com mais idade? Predominante de 35 a 45. São costureiras. Sim, Uhum. predominante é essa. E tem um filho único, né? Que é o meu pai, assim. Um bendito ao fruto. Uhum. E aí ele... Às vezes eu acho que ele é mais o coração, assim. Às vezes eu chego, igual agora período de férias, e tem criança, assim, lá na loja, né? Esperando algum filho das meninas, né? Eu, conversa, não sei o quê. Eu, ai, pai, o que aconteceu? Ai, tadinha, Amanda, não tinha com quem ficar hoje. O que eu faço? Eu, pai, não pode. Mas eu ia fazer o quê? Aham. Ai, aqui, o tanto que é Era bonzinho. isso a faltar. Olha o tanto que é bonzinho, não sei o Aham. quê. E aí, por aí vai, assim, são muitas, muitas exceções. Ele é bem coração. Eu fiz um episódio aqui um tempo atrás com 3 mulheres da minha rede de apoio, sabe? Das que trabalham comigo há muitos anos. E é muito isso, assim, a gente acaba que precisa se apoiar mesmo, assim, bancar mulheres, gente, no mercado de trabalho, sai muito não só do bolso, mas sai do coração da gente que emprega. Porque tem essas coisas, né? Tem o filho e a pessoa que ajuda faltou, o filho tá doente, ou acontece um negócio, aí tem essas coisas que precisa acudir, que no fim das contas quase sempre quem carrega a casa é a mulher. Aí na hora que dá alguma coisa errada, assim, precisa ter do lado de quem empreende também um pouquinho de compaixão feminina, assim, de entender, né? Muito. Empatia. Diariamente, um jogo de cintura. Uhum. Muito. Um bom senso. Uhum. Porque também não é mil maravilhas, né? Não vou dizer que a minha empresa é a melhor do mundo para trabalhar ainda. A gente vai sabendo lidar com cada um, né? De acordo com a nossa realidade, com o nosso objetivo. Tem muitos momentos que acontecem problemas, elas chegam com grandes problemas e eu falo, olha, infelizmente não posso fazer nada, hoje a gente vai ter que ficar junto aqui e trabalhar. Mas a gente tenta ao máximo contribuir da mesma forma que elas fazem parte. As nossas colaboradoras são muito antigas, tá com a gente desde o início, assim. Então tem muita história junto. Já Isso é passou tão legal, né? muito. Me viram criança, viram meu irmão criança. E aí isso é muito legal. Ao mesmo tempo que é desafiador, porque hoje, como Porque líder... às vezes se confunde um pouco, né? isso. Tem essa confusão de papéis. Isso, a gente tem que te vi conquistar aos crescer, poucos. tá, vai mandar em mim. Tá maluca? Tá achando que você tá onde, querida?
Então tem que ir conquistando aos poucos, mostrando que realmente você sabe, sabendo conversar, tendo humildade pra mostrar. Porque Pra nada aprender, fora. né? Aprender, porque Pra elas aprender sabem com muito elas mais do também. técnico do que eu. Sem dúvida. Muito mais. É. E assim, vamos lá. Vocês produzem roupa íntima. Sim! E aí, gente, eu fiquei tentando colocar na conversa um pouco disso, mas olha só como isso cabe. Isso cabe mesmo, sabe? O sutiãzinho que tem que prender aqui, porque tem que abrir, porque o bebê vai mamar, porque tem que caber o absorvente de seios, porque tem já, sei lá, numa terceira idade, que o corpo já não tá lá essa Coca-Cola toda aí que a gente não gosta. A gente não gosta, a gente não quer as coisas caindo, dobrando, marcando aqui, ali. E tem que ter esse olhar pro corpo feminino mesmo, assim, para fazer uma coisa muito voltada para cada tipo de corpo, né? Como é que vocês fazem isso com modelos, essas coisas todas? Como é que foi essa história, essa evolução ao longo do tempo? E é tudo isso que você falou, junto com respeitando as mudanças do tempo, né? Porque agora a gente tá com uma geração de mulheres 40 a mais, que são super jovens, É verdade. que mudaram o estilo de vida, então que vivem a vida loucamente, que são esportistas, que trabalham muito, que são mães, algumas avós, então chegam e falam, não querem a calcinha da vovó que a gente vendia há 15 anos atrás. Não Mudou. querem aquele fio Não minúsculo, mas querem. querem um conjunto bonito. Porque, afinal de contas, tem a calcinha de dormir, tem a de viajar, tem a que não aparece na roupa branca, tem a que não sei o que segura a barriga, que comprime não sei onde, a que tem a perninha, o shortinho, não sei o que, mas tem a de seduzir. E essa mulher tá nessa fase, né? Super plena, linda, super bem. É isso. É uma mulher que se conhece tanto que fala assim: eu tenho 2 tipos de calcinha e tá ok. Não, se estiver mostrando, tudo bem. Se estiver marcando, ok. Que estão num nível assim de produtividade maravilhoso, muitas vezes na vida profissional ou com uma realização ótima. É tão gostoso de atender esse tipo de mulher, sabe? Mas ao mesmo tempo desafiador, porque eu vou lá na produção, a gente fala, ué, por que esse modelo não tá saindo? Era o campeão de venda, sempre foi. Aí a gente, não, esse modelo aqui tá atendendo a mulher de 60 anos. Como assim? Mercado, né? Mudança de comportamento mesmo, de consumo. Mudança de comportamento do mercado. Nossa. Isso. E aí tem que acompanhar tudo isso, porque o que elas passam para as filhas já é um pouco diferente. Então muda lá o modelo do infantil, muda tudo. Muda tudo. Nos últimos 5 anos, as meninas sabem, as meninas da Íntima do Corpo sabem que nos últimos 5 anos a gente mudou totalmente a empresa. Desde as modelagens, com as modelistas, até os tecidos, porque hoje em dia todo mundo quer praticidade, quer colocar tudo na máquina, cor colorida, não quer ficar separando mais por cor. Ai, não pode encher de bolinha, não pode estragar. Não quer lavar máquina, nada lava na quente, mão. não sei o quê. Isso. Então tem que ir atrás, tem que estudar, tem que procurar o que tem de mais tecnologia dentro da realidade, dentro da nossa realidade. Não adianta a gente falar, ai, Roberta, essa calcinha é maravilhosa, ela é R$80, mas tem que lavar na mão. Aquela que não esquenta no calor e não esfria no frio também, que não precisa, né, lavar na mão. Isso. Que tem que ser o mais, sei lá, imagino, que tenha menos tendência à proliferação de fungos, babá. Gente, e é saúde, é coisa assim, é tão legal quando você não é que se acha bonita, é que é feliz com quem você é. E eu acho que nesse mercado de vocês, você vai ter um olhar muito mais apurado que o meu, né, pra dizer disso, assim. Mas deve ser tão diretamente proporcional, né, essa coisa do quanto eu me sinto bem pra quanto eu quero uma coisa que não só eu sou obrigada a usar. Não só protege a minha intimidade, mas uma coisa que me valoriza. Eu acho que chega um ponto que nós não nos obrigamos a usar nada. Não quero, não vou usar.
Muitas vezes a gente fala, quero uma calcinha assim, assim. Olha, a gente tem calcinha modeladora. Isso aqui? Quê? Aperta, dá calor. Aham. Não vou usar, prefiro ficar com o look marcando, mudar a roupa. Não quero. Mas isso é tão legal, porque essa, né, como nós falamos no começo, essa coisa da performance estética da mulher, né, poxa, quando a minha mãe tinha a minha idade, ou um pouco menos, eu me lembro, assim, de secador rolando o tempo todo, aquele trem quente, aquela correria. Os sapatos não eram tão confortáveis, as roupas não eram tão confortáveis. Eu lembro de pegar e sentir tecido que pinicava, sabe? Não, em nome da beleza eu me sacrifico e tinha que melhorar, né? Isso daí eu acredito muito ao ingresso cada vez maior das mulheres ao mercado de trabalho, às criadoras de moda, de conteúdo, de tendência, olhar para o bem-estar, Assumindo um aliada lugar, à beleza. Né? Não precisa ser feio para ser confortável. Tanto que antes a gente usava tênis na academia, né? Pois é. Hoje em dia tem um universo de tênis, de sapatos fechados confortáveis. Você vai pra balada ver uma galera de tênis. Nunca quando eu saía, que eu era muito mais nova, era só salto. Gente, o dia que eu descobri o que a Usaflex virou, eu fiquei em choque muito tempo, assim, porque a Usaflex era a coisa mais... Perdão, Usaflex, vocês não vão ver isso aqui não, mas se algum dia alguém de vocês vir, assim, que máximo que vocês fizeram. Porque era feio, feio demais, era aquela coisa da vovozinha, assim, muito, muito feio. Hoje, assim, inúmeros modelos que são mega confortáveis e super antenados com moda, né? Ainda bem. Ainda bem. E aí, seu irmão trabalha na empresa? Não, meu irmão é cardiologista, então só eu na empresa. E meus pais. E o que te levou a querer seguir os passos da mãe? Eu sou farmacêutica por formação, então antes de me formar, um pouquinho antes, eu sempre trabalhei na empresa, eu e meu irmão, então a gente sempre foi muito do trabalho, não tinha opção. Tipo, tava de férias, a gente nem gostava de tirar férias, porque aí as férias era obrigada a trabalhar. E antes de formar, teve a oportunidade de abrir loja em Goiânia, e aí meu pai falou, se você quiser, vamos pra Goiânia, e depois você vai seguir carreira. E assim eu fiz, e quando eu fui seguir carreira, eu já tava ganhando bem na empresa, e não quis esperar, né, o meu desenvolvimento na farmácia, né, como farmacêutica. Voltei pra empresa e nunca mais saí. E sou muito feliz, me encontrei, consegui desenvolver junto com os meus pais, né, esse crescimento, esse novo caminho, essa nova visão da íntima do corpo, que é um processo. Eu era muito nova, muito jovem quando eu comecei com eles, então teve que conquistar um espaço. Tem que ter uma humildade para aprender com o sempre foi feito assim. Que às vezes a gente não tem, né? E tem que ter humildade maior ainda para sugerir sem invadir, para pedir uma oportunidade para provar, para fazer um pouco diferente, para ir mudando aos poucos os processos, o jeitinho de trazer a modernidade para dentro, né? Sim. Vocês trabalham todos juntos hoje, assim? Cada um em um setor. Meu pai total na produção, minha mãe total no financeiro, compras, controle de qualidade e eu comercial e vendas. Entendi. Então a gente se reúne sempre, faz todos os alinhamentos, todos os levantamentos, toma as decisões e segue, né? Mas até hoje, eles são muito jovens, né, meus pais. Meu pai tem 60 anos, minha mãe tem 57. Então eles ainda são extremamente ativos na empresa. Ainda bem, o que me ajuda a tomar muitas decisões e ter novos projetos para pensar com mais calma nos projetos, né, de comercial e marketing. Mas muitas vezes nas nossas decisões eles falam, você quer isso? Você vai peitar, a responsabilidade é sua. Aí eu não. Não quero não. Vamos comigo, gente. Olha aqui, eu tô mostrando que vai dar certo.
Não, a gente não acha. Isso aí é muito pra gente. Tipo assim, eu queria fechar uma loja física e ficar só no online, numa parte, né? Não. Que isso? Nossa, regressão. Eu, tá bom. Você tem certeza que o faturamento vai acontecer? Eu, não tenho certeza. Mas os números mostram, olha aqui, que pode... Não, a gente não quer saber o que pode acontecer. E às vezes é uma transição que não vai ser de uma hora para outra, Claro, mas gradual. né, são processos. Essa coisa da passagem do bastão e da mistura das gerações, né? Isso é muito massa na empresa familiar. E as sacoleiras? Amo! Ainda tem? Demais, gente. Tanto que um dos nossos princípios, assim, que a gente não quer deixar morrer é que não precisa de CNPJ para comprar. Nossa, será que pode E falar revender? isso? Claro! Claro! Será que o não, fiscal claro, vai vir aqui ver? Claro que pode. Porque a maioria das nossas clientes, e foi o que começou, né, lá com os meus pais, 30 anos, há 30 anos, é uma segunda fonte de renda. Então, muitas vezes... Às vezes é a primeira. É. Pra mulher, às vezes ela faz isso. Sim. Na hora que dá. Claro, exato. Da Vende casa pra vizinha, dela, vai pegando aos poucos. Então, a gente quer facilitar esse início, né? Essa volta pro mercado, muitas vezes. Tanto que todas as minhas vendedoras são preparadas mesmo para dar esse suporte. Como você já revendeu? Como você quer começar? Você quer ajuda para colocar o preço? Você sabe? Você vai vender na notinha? Como que é? O pessoal geralmente paga. Então, a gente dá esse suporte todo, porque no início é tudo muito novo e tudo muito difícil. Gente, isso é um negócio assim... Poxa, faz toda a diferença na vida da mulher que precisa dessa fonte de renda, né? Eu acho que, assim, muito mesmo. Sim. Né? É uma baita de uma oportunidade, assim. É muito massa. Eu queria não ter conversado com você anteriormente, contado essa parte. Queria tanto não ter contado essa parte, porque eu queria ver sua cara. Mas, assim, que eu achei, né, que a nossa história tivesse se cruzado aí por conta de uma prima minha que eu comentei com você, que durante a faculdade revendeu muito tempo os produtos de vocês, né? Sim. Muito tempo, de sacola. E aí, eu recém-casada, com uma filha pequenininha, um perrengue financeiro, assim... Nossa, descomunal, vendi também. Ai, gente, eu fiquei tão feliz. Verdade, por um tempo. Nossa, eu fiquei muito feliz quando você me contou isso. Foi mesmo. Foi um negócio que, assim, pra minha prima, foi uma baita de uma ajuda um tempão. E pra mim também por um tempo, assim. O problema é, gente, eu não tenho talento. Eu não tenho talento pra vendas. Não tenho. Tem que assim, ter. Eu Tem que ter se dependesse de vender pra viver, assim... Não ia passar fome, não, que é como você falou, né? Mulher, a gente faz o que tem que fazer. Vai viver, vai fazer, vai se virar. Direto eu conto essa história. Gente, eu já contei pra vocês. Faz de conta que vocês não ouviram. Mas assim, em resumo, eu apresentei meu trabalho de conclusão de curso da minha pós-graduação de costas, virada para 15 pessoas, com quem eu convivi por 1 ano e meio. Eu conversava com todas, mas eu não conseguia falar olhando para elas. Isso era uma limitação minha, assim, absurda. Eu não falava em público. Mas... Então, por isso que eu tô falando que a gente supera. Se dependesse de vender, teria aprendido, né? Mas não é meu talento natural. Igual você falou, eu toco comercial e tal, e não é minha praia. Tem que ter o borogodó, né, pra vender. Tem assim, que a gente ter, saca quando chega numa loja e a vendedora tá ali pra ganhar o dinheiro, sabe, assim? Ou às vezes tá fazendo o máximo que ela pode, mas ela ainda não é esforçada. Eu já fui atendida assim 1000 vezes. E a gente sabe também quando vai fazer uma entrevista, né? Quando a pessoa é assim, ou que ela já tem o talento. Pela conversa, assim, você já sabe. É muito mais de como a pessoa trata o outro do que propriamente técnica de atendimento a cliente, não é? Porque a técnica é fácil de pegar, você ensina assim. Mas o jeitinho com gente, eu acho que é um negócio
Meu problema, me faltava cara de pau. Tanto para oferecer quanto para cobrar. Sim. Meu Deus, terrível. Sim. E a minha mãe tem uma política, assim, que ela gosta de participar dos treinamentos muito forte, que ela fala, nunca minta. Não mente. Então, se experimentou, não ficou bom, fala. Não tá te valorizando. Ou a pessoa fala, isso aqui é muito bom pra vender. Não, a gente tá na promoção, porque não vai fazer mais. Então, já compre sabendo. Nossa, muito, eu já vi ela falando, assim, a gente desfazendo várias vendas por isso. Falando a verdade sempre. E aí, às vezes, né, eu cobro demais do meu time, ela passa no provador e escuta. Aí ela fala, deixa eu ver! E aí, será? Pega aquele outro modelo que eu acho que vai ficar melhor. E a gente, mas é porque esse tá no desafio. E minha mãe, não interessa. Já pega outro que ficou melhor. É uma das nossas políticas, assim, bem fortes. Onde é que fica a empresa de vocês hoje? Fica em Anápolis, a nossa fábrica e loja, e também em Goiânia. Mas a gente manda pro Brasil inteiro. E uma super curiosidade, que as brasileiras amadas nunca largam as calcinhas brasileiras. Então a gente tem operação pronta para exterior também. Que legal. Então a gente manda Londres, França, Estados Unidos, tem um público enorme, a gente tem revendedora lá. Gente, já cansei de comprar calcinha e sutiã fora e é horrível. Não adapta o corpo da gente direito. Não, é muito difícil algum que dá certo. Assim, é ruim mesmo. Sim, é grande a nossa clientela fora, assim, elas valorizam muito mais. E você... Farmácia. Aí, para você migrar para... Vamos lá, para empresa... Voltar, né, para a empresa da família, ocupando uma outra posição, posição de muito mais responsabilidade e tal, para estudar algumas coisas. Com certeza. Quando eu entrei na empresa, né, que foi esses últimos meses de faculdade, eu entrei como vendedora, né? Então eu não era ainda nem líder, nem sócia. Fiquei muito tempo como vendedora. Tinha o meu gerente, aprendi muito, mesmo sabendo toda a operação, todo o produto. Beleza, formei, fui crescendo, melhorando, foram surgindo as oportunidades. Aí, por exemplo, falava, sei lá, gerente, mãe, quero. Ainda não. Mãe, mas eu quero, olha aqui. Não, ainda não. Ixi, tá longe. E fui estudando muito, a gente sempre teve muito incentivo para estudar, eu e meu irmão. Fazia todos os cursos, aí fiz gestão empresarial, fiz vários cursos de desenvolvimento pessoal, cursos de oratória, cursos de marketing, e aí foi, nunca parei. Não tem jeito, né? Amo, não tem jeito, principalmente agora. E eu acho que agora tá muito mais fácil. Gente, antes era muito difícil. Tinha que porque fazer o acesso à informação é muito fácil, né? Ele tá na mão o tempo todo, assim, a qualquer hora, em qualquer lugar, basta ter internet. É isso mesmo. Ninguém tem desculpa mais para não aprender as coisas. Não existe nenhuma desculpa para você. Desculpa normalmente é preguiça. Eu tenho umas coisas que são minhas preguiças, como é que eu posso dizer? Estimação, assim. São coisas que eu ainda meio que me recuso a aprender, mas assim, não dá mais. Não dá mais. Mas é aquele tipo que fala assim, não quero aprender mais nada. Chega. Como? Não tem jeito, não. Eu quero aprender até o último dia da minha vida. E eu pretendo, brincadeira, Deus, mas mais ou menos, eu pretendo morrer muito velha. Então, assim, eu tenho coisa mais pra aprender. Sou quase baby ainda. E assim, preciso te falar isso, sabe? Dá muito orgulho de ver, né? A história bonita de vocês, a história de trabalho, a história de geração de emprego, a história de uma família que trabalha junto, de crescimento, né? De uma coisa que nasceu pequena, que nasceu na nossa cidade interior de Goiás, né? Que emprega tanta gente, que dá oportunidade para tanta gente. E assim, desejo que vocês tenham muito, muito, muito sucesso e sejam muito abençoados sempre. Obrigada, obrigada. Um pouco do que você falou quando você foi se descrever no início, refletiu na nossa gravação que estava marcada para a semana passada, que você precisou desmarcar para acudir gente amada, né? Verdade. E
E é muito bom quando é de verdade, porque discurso é muito bonito. E eu tenho certeza que falamos mais da mãe porque nós estamos falando de mulheres, tá, gente? Mas obviamente que a sua mãe e o seu pai, né, te deram excelentes valores e muito discurso com certeza, mas com certeza absoluta muito mais exemplo. Com certeza. Porque exemplo arrasta, né? É o que a gente vive na nossa casa. Com certeza. Todas as vezes que eles vão falar alguma coisa ou uma lição, eles falam: antes de tudo, a gente fez, a gente passou. Então, tudo que vocês estão fazendo, né? Às vezes a gente tentava passar lá, a gente já passou por isso. Então, antes de tudo, antes de vir falar pra vocês, a gente viveu e a gente quer o melhor, né? Como pais. Eu amo, gente. Eu amo a história da Íntima do Corpo, amo minha família. Tudo que meus pais construíram. É um legado muito especial que eu quero continuar com muito afinco. Que maravilhoso. E assim, por que eu falei disso agora? Acredite, nós temos que ter uma hora que nós estamos conversando. Mentira! Tem. Eu não te falei, passo voando. E aí, eu quis te falar isso porque se algum dia meus filhos falarem de mim como você falou da sua mãe, valeu a vida, sabe? A minha crença, né? Em primeiro lugar, eu vivo para Deus, mas disparado que depois disso é para ser mãe deles, né? E às vezes a gente perde a noção do quanto fazer, do quanto deixar, do quanto permitir, do quanto negar, mas mesmo quando erra tentando criar seres humanos melhores, né? Dando o melhor de nós, dando muitas vezes o que a gente não teve e não tem. Né? Eu lembro muito da Dona Hermínia, que eu sou muito Dona Hermínia, senhora amada. A minha mãe é total Dona Hermínia. É? Eu sou muito. Meus filhos assistem, às vezes, e falam assim, você é igual, olha só. E assim, eu me lembro, né? E feita por um cara que fazia o papel de uma mulher, mas só de observar a mãe dele, né? Um baita de um talento para imitar e tal, mas aquela coisa assim eu lembro direitinho de um dos filmes que falava assim, então, às vezes dói, né, titia, quando o filho pede, mas a gente não tem para dar. E às vezes a gente não tem para dar, não é só financeiro. Às vezes a gente tá rasgando a alma para dar alguma coisa que a gente não teve, não recebeu. Então, acho muito bonito você valorizar a sua família. Obrigada. Vou ler, porque eu vou colar. Vocês sabem que eu colo. Eu não sei, pior, porque eu acabei enfiando a conversa inteira aqui, mas... Amanda, empresária, com MBA em gestão empresarial, apaixonada por estudar e aprender muito sobre o cenário empresarial. Tem a honra de dar continuidade à história da Íntima do Corpo. Empresa da família há mais de 30 anos. Cresceu observando mulheres fortes, construindo esse negócio. E aprendeu desde cedo que a verdadeira força feminina não está em fazer tudo sozinha, mas em transformar desafios em oportunidades, cuidar de pessoas e deixar legado. Maior patrimônio não é a empresa que ela herdou, são os valores herdados e a responsabilidade de levá-los ainda mais longe. Uma mulher de fé, movida por propósito, que lidera com firmeza sem abrir mão da sensibilidade, empreendedora por vocação, sucessora por responsabilidade e apaixonada por transformar pessoas através do trabalho. Se algum dia eu deixar de me emocionar com as coisas que a gente faz aqui, esse podcast também pode deixar de existir. Eu faço questão de ler como você colocou, eu adaptei a terceira pessoa, mas expressa muito o seu sentimento também. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada por dividir com a gente a sua história, a história da sua família, a história da sua empresa. Vida longa para vocês. Muito sucesso, Deus abençoe. Obrigada. Obrigada, gente, pelo tempo de vocês. Adorei participar com vocês. Foi lindo. Foi lindo. Pessoal, muito obrigada mais uma vez.
Desculpem a falta de jeito. Se eu tentei enfiar o negócio no meio, assim... Mas vocês viram tanto que tudo conta história da vida da mulher? É lindo ser mulher, né? Obrigada mais uma vez pela sua audiência. E eu espero você no próximo episódio do Agora Elas. Agora vamos terminar de beber essa garrafa. Tem uma garrafa inteira aqui ainda. Esse episódio tem o patrocínio do Um Shot, a minha dose diária de energia, foco e concentração, e que pode ser também a sua. Para maiores informações, página do Instagram, site, vem conhecer.